Será que o método de escolha de ações do Décio Bazin, que foi trazido no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, seria aplicável aos fundos imobiliários? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, deixo o link aqui na descrição, o Décio Bazin, que publicou esse livro em 1992, acabou trazendo ali alguns critérios, um método de escolha de ações focada na estratégia de dividendos. Inclusive o próprio Barsi recomenda a obra do Décio Bazin. Mas é um método vinculado às ações, não aos fundos imobiliários. Só que fica uma dúvida, porque esse livro foi escrito em 92, sendo que os fundos imobiliários só foram criados pela Lei 8.668 de 1993. Portanto, não haveria como Décio Bazin ter tratado dos fundos imobiliários naquele momento em que fez a primeira publicação do seu livro. Por outro lado, em uma entrevista que o Thiago Reis, da Suno, fez em um vídeo publicado no YouTube com a Lúcia Mazzini, que é a filha do Décio Bazin, ela cita, ao final da entrevista, que o Décio Bazin, no final da sua vida, vendeu ações e comprou fundos imobiliários, e ela mesmo disse que depois migrou tudo para fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários seriam ativos que pagam dividendos mensais. Muito embora o artigo 10 da lei dos fundos imobiliários diga que o pagamento deva ser de forma semestral, a prática do mercado acabou determinando que esses fundos paguem de forma mensal, com payout mínimo de 95% do resultado do fundo, gerando alta previsibilidade em termos de proventos. E o método do Bazin se resume aos seguintes critérios. Você precisa selecionar empresa boa, ação boa, e que pague bons dividendos, devendo essa ação ter uma boa liquidez. De nada adianta comprar uma boa ação que não tenha liquidez. Você pode tomar prejuízo em razão disso. Lembrando que no tripé dos investimentos, você tem segurança, rentabilidade e liquidez. Então não ignore a liquidez. Liquidez mínima de R$500 mil. Eu proponho que a liquidez hoje, no estágio atual do mercado, seja de no mínimo R$1 milhão. Não pegue liquidez inferiores a R$1 milhão. Outro critério que ele traz: a empresa não pode ser envolvida em notícias negativas. Esse aqui é um critério de difícil aplicabilidade, devemos reconhecer, porque afinal de contas, no Brasil, diversas empresas estão envolvidas em notícias negativas, uma série de ruídos. Mas o que ele quer dizer aqui para você evitar aquelas empresas repletas de polêmicas? Por exemplo, a Braskem, que vive com notícias polêmicas atualmente. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: evite essas empresas que estejam envolvidas em rolos, repletas de polêmicas, porque isso aqui pode não ser um mero ruído. Então você evita esse tipo de empresa. Outro critério: empresa que não tenha dívida elevada. O que seria uma dívida elevada? Vamos pegar aqui o exemplo da Braskem. Aqui embaixo você consegue consultar no Investidor 10 a relação dívida líquida sobre o EBITDA da empresa. Está em quase 8 vezes. Saiba você que um endividamento saudável não supera 4 vezes o EBITDA. De preferência, você busca empresas com endividamento abaixo de 3 vezes EBITDA. Esse é o ideal. Então, Braskem seria uma empresa que não entraria na carteira do Décio Bazin segundo esses critérios. Tem uma dívida muito elevada. Eu, particularmente, fico de fora, inclusive vendo uma empresa que antes, no momento da minha compra, não tinha endividamento elevado, agora passou a ter. Caso essa empresa fique por um ano com um endividamento superior a 5 vezes EBITDA, ainda eu dou uma margem ali para ver se a empresa vai se recuperar em relação a esse endividamento, porque endividamento elevado quebra a empresa, gera falência. Então melhor é se fazer, não ficar apegado à empresa e sair dela o quanto antes. E quando o Décio Bazin fala em empresa barata, que é outro critério, ele usa o critério do cash yield, que seria um retorno mínimo de dividendos de 6%. Esse cash yield se transformou no dividend yield atualmente. Então, na prática, adaptando-se o que disse o Décio Bazin, até porque ele escreveu o livro dele antes do Plano Real, então ele estava olhando aqui em dólar, você precisa de um retorno mínimo de 6% de dividendo em relação ao preço que você paga por uma ação. Mas não pode se olhar apenas o último dividend yield, porque ele pode ter ali eventos não recorrentes. O ideal é olhar para um histórico de pelo menos 3 anos. O ideal seria de pelo menos 5 anos. E é por isso que nós recomendamos você olhar para uma média histórica de 5 anos.
Vamos olhar para o caso da Braskem que está aqui. Nenhum dividend yield. Vamos pegar o histórico de dividend yield dos últimos 5 anos, 5,36%. Não alcança os 6% do Bazin, logo ele ficaria de fora. Por que tanta importância para os dividendos? Porque para o Bazin não faz sentido você investir em empresas que não pagam bons dividendos, afinal de contas os dividendos são a remuneração do acionista e ele não gostava da ideia de você ter que se desfazer da posição para ser remunerado, ou seja, vender a sua ação, reduzir a sua participação na empresa para então ter uma remuneração. Ele gosta da ideia de você ter uma remuneração mantendo as suas ações intactas na carteira. Então, também por esse critério, a Braskem não entraria. Já a Taesa, por exemplo, que tem um dividend yield médio dos últimos 5 anos de 10,78% e um dividend yield aqui bem estável no geral, com dividendos aqui que no geral vão crescendo ao longo do tempo, essa seria uma empresa que poderia sim entrar na carteira do Bazin. Outro ponto destacado pelo Bazin é o acompanhamento semestral, ou seja, faça o acompanhamento ao menos a cada semestre da sua empresa, para ver como está a dívida, como estão as perspectivas de dividendos, como está a empresa no geral. E aí, ele chega aqui na última ideia, na ideia de que se a empresa parar de pagar dividendos por 2 anos, você deve sair da posição. É claro que é preciso olhar caso a caso, porque afinal de contas tivemos o caso de AS Brasil, que não pagou bons dividendos por 2 anos, e bons dividendos são 6%. Então, se a empresa paga apenas 1% por 2 anos, o Décio Bazin teoricamente sairia. Se você for metódico nesse sentido, você vai sair da posição. Se não, você vai olhar caso a caso. Eu recomendo dar uma olhada caso a caso para ver por que a empresa está atrasando tanto dividendo. Se não te convencer, aí sim você sai da posição, seguindo-se o método do Bazin. Lembrando que com base no método do Cash Yield, o Bazin define um preço teto para pagar pela ação, para fazer novas compras. Ele vai definir a projeção de dividendo da empresa, dividendo por ação, ou fará uma média dos últimos anos. Em razão disso, ele vai dividir pela taxa de desconto mínima de 6%. Então, olhando isso aqui novamente para o exemplo de Taesa, se Taesa replicasse o mesmo dividendo de 2021, que foi de R$ 4,50, qual seria o preço teto de Taesa pensando-se nessa taxa de 6%? Seria 4,50 dividido por 0,06, que é 6%, seria de R$ 75. Só que é preciso ter muita cautela ao utilizar essa taxa de desconto mínima de 6%. Primeiro porque, a depender da empresa e do seu risco, você precisa aumentar a taxa de desconto. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 4,50 dividido por 8%, eu chego a um preço teto menor, de 56 aqui em Taesa. Segundo, porque os dividendos podem ter alguma oscilação para baixo ali no meio do caminho. Terceiro, porque o Décio Bazin se baseou numa época em que não tínhamos uma moeda mais ou menos estável, como é o caso do real, que mesmo assim já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. Então, olhe para os 6% com muita cautela, para não achar que, por exemplo, Taesa, simplesmente por conta disso, estaria muito barata. Muito bem, diante desses critérios, será que eles seriam aplicáveis aos fundos imobiliários? Obviamente que não todos. Por quê? Empresa parar de pagar dividendos por 2 anos, isso é bastante improvável no caso de um fundo imobiliário. Claro que se isso acontecer, você obviamente já deveria ter saído do fundo imobiliário. No fundo imobiliário você precisa ser ainda mais rigoroso com os proventos. Na minha visão, ficou um semestre sem pagar provento o fundo imobiliário, saia desse fundo. E sim, você pode fazer um acompanhamento semestral. Parou de pagar 6 meses, você sai do fundo imobiliário. Mas e os 6%? É aplicável? Bom, podemos ir aqui na abinha de fundos imobiliários. Vamos pegar qualquer segmento aqui, logístico, que é o primeiro. Vamos pegar o HGLG e veja, dividend yield do HGLG, 9,13. Mas não é esse dividend yield que a gente olha, precisamos olhar para um histórico. E aqui, o dividend yield médio foi de 10%. Então sim, seria cabível usar esse fundo imobiliário dentro de uma carteira, segundo o critério do Bazin. Ele possui uma liquidez média diária superior a R$500 mil, na minha visão tem que ser hoje de R$1 milhão, então também atenderia a boa liquidez. É um fundo imobiliário bom? Essa é uma avaliação que você precisa fazer na prática. Mas veja, é um fundo imobiliário que vem crescendo seus dividendos ano após ano e que vem gerando valorização também nas cotas. Então, teoricamente, seria um bom fundo imobiliário. Atenderia também a esse critério. É um fundo envolvido com notícias negativas? Do HGLG? Não, mas existem fundos bastante polêmicos, como é o caso do fundo Hectare, HCTR11. Então você evitaria esse tipo de fundo. Em relação à alavancagem do fundo imobiliário, dar uma olhada, porque os fundos imobiliários podem se alavancar com a emissão de CRIs. No caso do HGLG, a alavancagem é muito pequena, e isso você pode consultar junto ao site de relações com investidores do próprio fundo imobiliário. E em relação aos 6%, qual seria a adaptação aplicável aqui, considerando a diferença entre fundos de tijolos e fundos de papel? É sempre importante a gente olhar para as taxas ofertadas pelos títulos públicos federais. E aqui no caso a gente vai comparar com o Tesouro IPCA+. Por que o Tesouro IPCA+? Porque ele é adotado no mercado de fundos imobiliários como parâmetro
de preço para se avaliar se o fundo está barato ou se ele está caro. E principalmente se olha para o título público NTN-B principal de 12 anos à frente, porque é mais ou menos a duration exigida e que compõe a carteira ali dos fundos. Então, por isso que você pega aqui, no nosso caso, Tesouro IPCA mais 2035, que hoje está ofertando IPCA mais 5,42%. A taxa do IPCA média dos últimos 10 anos foi de 6%, sendo que se exige que a valorização da cota do fundo imobiliário acompanhe o IPCA. É a ideia de que a valorização dos imóveis dos fundos de tijolos deve acompanhar no mínimo o IPCA, que é a inflação brasileira, de tal modo que o yield do fundo imobiliário deve superar necessariamente a taxa pré-fixada desse título híbrido do Tesouro Nacional. Então deve ser de, no mínimo, nesse nosso caso, superior a 5,42%, mas bem acima disso, porque estamos falando de renda variável aqui, é renda fixa. E no caso, o HGLG, com yield de 9% e uma média histórica de 10%, conseguiria atender isso, razão pela qual poderíamos sim utilizar aqui o cash yield, critério do preço teto, com HGLG. Então, por exemplo, o que seria isso na prática? Seria pegar, por exemplo, o último provento pago ou fazer uma média. Vamos fazer uma média aqui de todos esses dados. Pegar 9,60, 9,12, 11, 13 e 16,50. Com esses dados aqui, fazemos o quê? Uma média do dividendo que foi pago nesses últimos 5 anos. Dividendo por cota. Então, a média aritmética aqui de 11,96. Se você considerar que esse 16 foi um outlier, então retire ele daqui e você chegaria a 10,80. Vamos arredondar para R$11. Afinal de contas, o HGLG já pagou só nesse ano R$ 9,20. R$11 é bastante razoável. Então, se eu pegar R$11 e dividir por 0,06%, eu chegaria a R$183 a título de preço teto, segundo o critério do Basel com HGLG. Ah, Luan, mas eu preciso considerar um ágio maior em relação à taxa pré-fixada da NTN-B principal, que é o Tesouro IPCA+. Sim, concordo. Então você poderia pegar esses R$11 e dividir por 7%, você chegaria a um preço teto de 157,14. Nesse caso, você entenderia que não caberia mais nenhum aporte no HGLG. Mas detalhe, aqui estamos projetando um dividendo que não condiz com a atual realidade do HGLG. Então, se eu aplicar a taxa de 7%, ele estaria caro. Mas veja, ele já pagou R$ 9,20. O último pagamento foi de R$ 1,10 e esses pagamentos têm sido de R$ 1,10. E o último pagamento foi em agosto. Então, você ainda tem 4 meses à frente. Se o fundo pagar pelo menos R$1 nesses 4 meses, seriam mais R$4, mais os 9 ali que foram pagos, R$13. E aí você divide pelo 0,07 e você chegaria a R$185 novamente. E assim você faria com os fundos de tijolos que estão na sua carteira ou que estão na sua avaliação. Mas e com fundos de papel? Vamos pegar aqui um fundo de papel, como por exemplo o Maxi Renda, que é o mais famoso, MXRF11. Com fundos de papel, nós devemos exigir ao menos os 6% do IPCA, que foi a média histórica. Então, nesse caso do MXRF11, só olhando para o dividend yield dos últimos 12 meses, a gente pegaria 12,27 e descontaria os 6%. Então, ficaria 12,27 menos 6. Então, o yield acima do IPCA que nós devemos exigir no mínimo de retorno da renda variável, porque o fundo de papel também é renda variável, seria de 6,27%. Mas vamos olhar aqui para a média do dividendo pago pelo MXRF11, que foi de 9%. Então, hoje está bem acima da média. Vamos novamente projetar aqui uma média dos proventos pagos. Então, aqui inserimos os dados do MXRF11. Vamos então aqui tirar a média de todos esses dados. E chegamos a uma média de 97 centavos por cota. 97 centavos por cota, dividindo-se por 0,06, chegaríamos a um preço teto de 16,16. Está certo? Não, porque eu preciso considerar o dobro. É 6 mais 6, então seria 12%. É o mínimo que você exige aqui com fundo de papel, porque é o 6 da inflação mais o 6 mínimo exigido de retorno. Então, de novo, como aqui não tem outlier, uma alta distância da média, exceto o último provento, nós vamos considerar essa média de 97 centavos, 0,97 dividido pelo quê? Por 12%, então é 0,12. Eu chego a um preço teto de R$ 8,08, ou seja, MXRF11 não seria barato de acordo com esse critério. Mas vamos olhar aqui para o cenário atual, como fizemos com o HGLG. E o fundo tem pago ali entre 11 e 12 centavos por mês e já pagou até agora 94 centavos. Se pagar 11 centavos por mais 4 meses, teríamos 44 centavos mais 94 centavos. Então teríamos um yield bem alto. Acontece que grande parte do portfólio do MXRF11 é composto por
por CDI, a tendência é que o CDI caia. Então, o interessante é você ser pé no chão com a projeção do dividendo para não achar que você está diante de uma grande pechincha quando não é. Por isso, nesse caso, eu ficaria com o dividendo pago no ano anterior, de 1,21. 1,21 dividido por 0,12, eu chegaria a um preço teto de R$ 10,08. Esse seria um preço teto mais razoável para você eventualmente adotar com o MXRF11. Lembrando que aqui estou fazendo uma adaptação própria do método do Bazin e que provavelmente ele adaptaria numa outra obra se ele viesse a escrever ou até mesmo fazer alguma publicação. Afinal de contas, como eu disse, a filha do Bazin comprou fundos imobiliários e o próprio Bazin comprou antes da sua morte. Por isso, é possível sim adotar esses critérios, porque eles são critérios interessantes, até mesmo para os fundos imobiliários, com as adaptações que falei, e você pode fazer as suas próprias adaptações. Afinal de contas, valuation ele é impreciso por natureza, ele só é uma proteção a mais para o investidor. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Aqui na playlist Membros Associado Mirai, já são 80 vídeos acumulados e ainda você tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Já foram 5 carteiras de 5 membros. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você já tentou fazer alguma adaptação do método do Bazin aos fundos imobiliários? O que você pensa a respeito? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!